Então, boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Patrícia Miranda, eu trabalho no APIS, que é o Arquivo Português de Informação Social, sediado no Instituto de Ciências Sociais, e o APIS é importante dizer que faz parte do CESDA. O CESDA é um consórcio europeu de arquivos de ciências sociais, e daí então, neste caso, nesta Data Talk, vou apresentar o DMEG, que é o Data Management Expert Guide, que é um guia fundamental nas ciências sociais, mas que poderá ser adaptado a outras ciências. Aqui neste primeiro slide, como vocês veem, eu coloco aqui estes pontos porque o Data Management Expert Guide tem muito a ver com o Research Data Management, com a gestão de dados de investigação e com os FAIR Principles. Porquê? Patrícia, desculpa. Ok. Sim, porque este guia foi feito mesmo para cumprir, ou seja, foi elaborado pelos investigadores para cumprir, para ajudar a cumprir os princípios FAIR, portanto, em português, portanto, que os dados fiquem mais localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis. Portanto, coloco aqui mesmo a licença, como podem ver, porque este material é mesmo do CESDA. Coloco também depois, como a Antónia disse, vai ser disponibilizada a apresentação e vocês depois poderão aqui aceder através do link ao Data Management Expert Guide, onde poderão ver com mais atenção cada uma das fases do ciclo de vida dos dados aqui expostos. Portanto, esta ferramenta, como eu então estava a dizer, é do CESDA e foi desenhada mesmo para os investigadores cumprirem, para ajudar os investigadores a cumprirem os princípios FAIR. Vocês poderão ver aqui o ciclo de vida dos dados, que difere um pouco daquilo que já foi apresentado numa outra Data Talk pelo Daniel Faria, pensou, portanto, do Research Data Management Toolkit for Life Science. Portanto, aqui difere um pouco, mas no fundo vai dar quase ao mesmo. Portanto, temos o planeamento logo de início, não é? Portanto, aqui, como eu disse, o DMEG permite viajar ao longo deste ciclo de vida e é isso que vamos fazer. É uma viagem aqui nesta Data Talk. Portanto, o planeamento é essencial e está presente em qualquer ciclo de vida dos dados, não é? Como nós já vimos também já vários workshops sobre gestão de dados, que é uma importante ferramenta para organizar, para estruturar, está ligada a qualquer projeto de investigação, ou deverá estar, e aqui não está em inglês, mas, portanto, muitas vezes lê-se que o Data Management Plan é suposto ser um living document, portanto, é suposto ser um documento sempre em constante atualização ao longo do projeto de investigação. E como o João Cardoso também referiu na última Data Talk, qualquer dia já são machine actionable também, não é? Portanto, aqui vocês têm um exemplo que isto é tudo retirado, portanto, do site do CESDA, aqui a checklist presente no plano de gestão de dados. E mais uma vez digo, isto é relativo, portanto, ao CESDA, vocês vão ver outros templates de planos de gestão de dados, como por exemplo do Argos, que nós também já falámos, não é? E aqui este é específico do CESDA, mais para as ciências sociais, mas que pode depois ser adaptado para cada uma das ciências, está bem? Vão ter aqui especificado uma lista extensiva, portanto, do que é que deve constar do plano de gestão de dados. E nesse plano de gestão de dados estão todas as fases. Logo a seguir temos a fase de organização e documentação, Organize and Document. O que é que isto quer dizer? Não só a estruturação dos ficheiros, portanto, em termos de organização dos dados, dos ficheiros dos dados, da estrutura das pastas, não é? onde colocamos os ficheiros, da definição, do nome, da codificação, do nome que damos, da identificação que damos aos ficheiros, mas também aqui é mais ao nível do questionário, portanto, do survey, a questão das variáveis, do labeling, mas também, e muito importante, a documentação. E o que é a documentação? O que é que são os metadados? Não é? Os metadados são toda a informação que está associada aos dados e que também ajuda a fazer com que os dados sejam reutilizáveis. Portanto, pode ser desde os questionários a toda a informação que está associada a um projeto, a um estudo, não é? Portanto, e que vai tornar depois que os dados sejam mais fair, no fundo, que sejam localizáveis e que sejam também interoperáveis. Nós já falamos, por exemplo, também nos vocabulários controlados, que ajudam a que os dados sejam interoperáveis, não é? Entre si. Ou seja, os metadados ricos vão ajudar, vão adicionar sempre valor aos dados em si. E nesta fase de organização e documentação está muito associado aos FAIR Principles. Não é? Eu coloco aqui uma citação e que fala precisamente também a questão da interoperabilidade, da machine actionability,
Portanto, não só, portanto, os FAIR Principles aplicam-se não só aos dados, aos metadados, mas também a toda a estrutura tecnológica que está por trás de onde a gente trabalha, não é? Não só os motores de busca, mas também todo o software com que a gente trabalha e que torna também os dados mais interoperáveis entre si. A questão do processamento dos dados, portanto, inclui todo o processo, todo a nível das pessoas que gerem os dados, não é? Também do repositório, mas também dos investigadores, portanto, que têm que rever a autenticidade dos dados, e quando nós recebemos dados no arquivo, por exemplo, nós temos que rever a questão da codificação, da anonimização dos dados, dos formatos dos dados, se cumprem os requisitos para a preservação, para uma long-term preservation, não é? Portanto, tudo isso deve ser revisto. A integridade dos dados, portanto, a consistência e se está de acordo com a informação original. E aqui é muito importante a integridade e a autenticidade dos dados, ou seja, nós temos que prever haver uma master file, como se chamam aqui, portanto, o ficheiro de origem original, e salvaguardar os acessos, não é, a esses ficheiros, a esse ficheiro original e aos outros ficheiros, às outras versões que vão sendo criadas, portanto, garantir o tipo de acessos que são realizados. Portanto, não só também a questão de que vocês têm uma lista, isto é tudo tirado também, mais uma vez, repito, do site do CESA, vocês depois poderão verificar melhor. Portanto, aqui estão as best practices para garantir, portanto, as melhores práticas para garantir o controle das versões, a autenticidade dos dados, isso tudo. Então, isto aqui é uma citação, portanto, relativa à qualidade dos dados, mais ao nível dos questionários e portanto, dos surveys, né? dos questionários usados para a investigação. O storage, portanto, o storage tem a ver com não só o guardar os dados em si, não é? Porque nós já vamos depois falar no archive, mas aqui, portanto, deve ser uma task que deve ser metódica e sistemática, não é? Não basta carregar num botão, como diz aí, mas tem a ver também com um conjunto de práticas que tem a ver com o backup, por exemplo. Portanto, o storage está incluído várias coisas, tem a ver também com a segurança e o backup dos dados. E por isso deve fazer parte do planeamento logo de início. Onde é que nós vamos manter os dados, que tipo de backups é que vão existir desses dados. Portanto, aqui eu coloco no fundo o Plan Organizing, está tudo interligado entre si, como nós já vamos ver então, quando completarmos todo o ciclo, vocês vão ver que está tudo interligado, todos os ciclos têm ligação. Portanto, aqui nós temos que antever que soluções é que vamos garantir, portanto, para garantir também haver um plano de recuperação dos dados caso haja desastres naturais, ou caso haja, por exemplo, ataques informáticos, não é? Toda a proteção dos dados, mas que depois já vamos ver, a proteção aqui distingue-se a certo nível aqui do storage, porque aqui tem mais a ver com o backup, com o tipo de soluções que nós encontramos, e aqui é importante referir que deve estar pelo menos em duas localizações e que deve haver um checksum, ou seja, uma revisão à integração à integridade dos dados, ou seja, fazer, por exemplo, um checksum tool, que nós temos essa ferramenta, por exemplo, no APIs, para garantir que os dados se mantêm iguais e íntegros, portanto, ao original. Portanto, aqui nós damos aqui alguns exemplos, não é? De alguém que perdeu o portátil e que ficou sem os dados. Portanto, isto é para garantir, nós temos sempre que ter pelo menos duas localizações, e, portanto, a questão também de garantir que os dados se mantêm seguros, não é? Aqui, portanto, tem a ver com as estratégias de backup, portanto, se for a nível institucional, que tipo de backup é que é feito, com que regularidade, quem é que é responsável pelo backup, que dados, se os dados pessoais estão a ser protegidos, de que forma, não é? Portanto, isto tudo deve ser garantido e deve ser contemplado no plano de gestão de dados logo à partida, nessa fase do storage, não é? A questão da proteção dos dados da segurança também tem a ver com a encriptação e com as passwords. Aqui, por curiosidade, dou-vos aqui as piores passwords usadas em 2017, mas pronto, isto tem tudo a ver com a segurança dos dados em si, não é? Mas depois temos o Protect, portanto, que também está relacionado, mas tem mais a ver com a questão ética, com a proteção dos dados. Portanto, e aqui, nós já falámos também nisto quando falamos no plano de gestão de dados, a questão da lei, não é? Do RGPD, por exemplo, ou do consentimento informado, que as pessoas que participam no estudo têm que, ou deverão, preencher com garantia, ou seja, dar consentimento para usar os dados, ou como é que vão ser usados aqueles dados. A questão da anonimização e do copyright, muito importantes, não é?
que, como vamos ver de seguida, ou seja, isto tem tudo, como disse há pouco, tem umas fases têm a ver com as outras. Portanto, aqui eu coloco aqui a questão das licenças e, como vamos ver, as licenças são fundamentais depois no publish, não é? No archive and publish. Mas nós já temos que antever isso na questão do copyright, que está presente na fase do protect, da proteção dos dados, não é? Archive and publish é uma das fases fundamentais para garantir a preservação de longo termo, a longo prazo. Portanto, como diz aqui esta citação, archiving and publishing your data properly will enable both your future as well as future others to get the most of your data. Portanto, aí garantimos que vão retirar o máximo dos dados, não é? E no fundo é isso que se pretende através deste ciclo de vida, para garantir que estão em formatos adequados para outras pessoas poderem usar mais tarde, não é? A questão dos FAIR Principles estão muito presentes aqui, porque nós temos que garantir já um trabalho prévio na documentação e no archiving nós vamos garantir que temos toda a documentação necessária para publicar os dados de forma a que eles sejam reutilizáveis. E aqui também é muito importante a questão da acessibilidade, o tipo de acesso que vamos associar àqueles dados quando os publicamos, e o tipo de licença que está associada àquela publicação, não é? Portanto, aqui estão os benefícios da publicação dos dados. Como já sabemos, a questão da ciência aberta, portanto, o acesso aberto as open as possible, as closed as necessary, mas como vem aqui também até no último exemplo, a questão dos financiamentos, cada vez mais os financiadores exigem, não é, a publicação dos dados em open access. Aqui temos o exemplo dos arquivos do CESTA, do qual o APIS faz parte, e que já temos também a certificação. Portanto, aqui garantir Trust Domain Scientific Data Repositories, garantir que os dados sejam depositados em arquivos certificados e de confiança, digamos, não é? Por fim, temos a última fase do Discover, que não seria possível sem que as outras sejam bem feitas ou bem conduzidas, não é? Porque através deste processo é que vai garantir que nós podemos reutilizar dados já existentes, portanto, como dados secundários, vamos encontrar esses dados em repositórios, não é? E para reutilizarmos, para podermos aceder a esses dados, muitas vezes até pode haver um acesso restrito, por exemplo, e temos que garantir que esse acesso é feito de forma correta e salvaguardada, portanto, protegida pelos próprios autores do estudo, como acontece muitas vezes até no APIS. Portanto, e depois é muito importante este aspecto, o PID, portanto, o Persistent Identifier deve ser incluído nos metadados para haver uma citação correta dos dados. Portanto, isto deve haver, isto está aqui neste exemplo, portanto, do DOI, mas há também o Wendel, que é-nos garantido, por exemplo, pelo RICAP, onde nós colocamos os nossos estudos no APIS, portanto, e é garantir que haja um identificador persistente que seja incluído na citação dos dados e que isso seja garantido quando outros investigadores reutilizem os dados publicados. Portanto, é muito importante que isso esteja contemplado para que os dados sejam fair, está bem? Portanto, eu não sei se ficou claro, portanto, no fundo o que pretendo trazer-vos aqui é que há uma interligação entre tudo, os FAIR Principles estão também associados ao ciclo de vida dos dados, como eu já tinha também referido na outra data talk, ou seja, há um trabalho que deve ser conjunto entre os investigadores e os repositórios para otimizar o ciclo de vida dos dados e para o desenvolverem metadados o mais ricos possíveis para que os dados se tornem fair. Muito obrigada. Deixo-vos aqui algumas referências, portanto, não só do nosso site, mas do CESDA, do Data Management Expert Guide, para vocês verem melhor cada uma das fases, e também uma ferramenta do DMP2, portanto, que podem ver vários templates do Data Management Plan de várias áreas científicas. Muito obrigada.